Sejam bem-vindos. Nós estaremos juntos nesse mês. Meu nome é Marisa, dando continuidade ao estudo da Carta de Tiago, capítulos 4 e 5. Recomendo para aqueles que ainda não tiveram acesso às aulas anteriores, que possam estar acessando no canal da Escola Dominical EDIMCI. Fechar os nossos olhos, entregar esse momento de estudo nas mãos do Senhor, que Ele possa nos conduzir em tudo que fizermos. Deus querido e amado, nós queremos louvar e glorificar o Teu nome, Senhor, agradecer pelas Tuas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos, que o Senhor possa direcionar nesse momento, meu Pai, de estudo, que tudo que aprendemos, meu Pai, venhamos a colocar em prática, que o Senhor venha, Pai, visitar cada um que está em seu lar, meu Pai, aqueles que possam estar com alguma enfermidade, que o Senhor possa estar liberando a cura, tocando, Senhor, soprando do Teu poder de ressurreição. Pedimos também que o Senhor sonde o nosso coração e tudo aquilo que não provenha de Ti, meu Pai, que o Senhor remova em nome de Jesus, como também, Pai, destrua toda fortaleza de mentira, de engano em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, peguem suas Bíblias e vamos ver no capítulo 4, dos versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Tiago está dando essas recomendações à igreja porque nós somos humanos. A nossa origem é carnal, como disse Jesus a Nicodemos, que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Paulo também nos alerta de que há uma luta entre alma e espírito, que elas militam entre si porque são opostas entre si. Então, o ciúme e a inveja resulta em divisões e facções, como nós veremos em Gálatas, nas obras da carne. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso é um alerta que nós temos que saber
quem pratica as obras da carne não herdarão o reino dos céus. Paulo também, em 1 Coríntios, no capítulo 3, ele relata também os ciúmes e as contendas que havia na igreja, né? Uns se diziam de Paulo, outros de Apolo, porque eles foram homens que tinham um propósito dado por Deus, né? E aquilo significava, representava que eles estavam andando como homens e que eles eram carnais, porque eles já haviam sido ministrados com leite no seu início de caminhada, né? Mas a demonstração das obras da carne naquele meio demonstrava que eles ainda permaneciam diante de Cristo como crianças e não estavam aptos a receber alimentos sólidos espirituais. Nós temos que, através dessa palavra que nos está alertando, pedir ao Espírito Santo de Deus que nos mostre, que nos direcione quais são as obras das carnes que nós ainda está impregnado em nosso interior, na nossa vida, né? Nós estamos sendo homens e mulheres jovens que aonde está habitando tem sido um instrumento de Deus, de união, de paz. Toda demonstração de facção, toda demonstração de divisão é a demonstração de que aquela pessoa está sendo guiada, instruída pelas obras da carne. Nesses dias em que nós estamos passando por dias maus, que nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo, que nós sejamos sal na terra e luz para o mundo, que nós sejamos a luz para o mundo, né? Onde o racismo está em evidência, uma semana de protestos, de violências, onde nós estamos passando por essas aflições, né? Da pandemia. Nós temos que ser aquelas pessoas que realmente vivem, que praticam a palavra de Deus, como aquele homem prudente que é relatado em Mateus, no capítulo 6, né? Ele ouviu e praticou a palavra de Deus e ele é considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Que nós sejamos, que Deus encontre em nós, homens, mulheres, jovens prudentes, que estamos no dia a dia edificando a nossa casa sobre a rocha que é Jesus. No versículo 2, Tiago ainda diz, né, que cobiçamos, matamos, invejamos e nada temos. Nada temos porque não pedimos, que quando pedimos, pedimos mal para proveito das nossas, para esbanjar nos nossos prazeres. Jesus nos recomenda que quando nós formos orar, o pedir aqui é no sentido de oração, né? Porque estamos pedindo a Deus, que quando nós formos orar, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, no lugar secreto, e Deus que em secreto nos vê, Ele nos recompensará. Que nós não devemos ser como os hipócritas que vão para os lugares públicos, praças ou sinagogas, e que ali oram para que os homens possam ver, pois ele está recebendo a recompensa, né? Que é o reconhecimento pelos homens, né? Depois, no versículo 4, Tiago diz infiéis. Esse infiéis aqui, nós devemos entender como se tivesse a prática do adultério, sendo desleais a Deus. E ele prossegue, aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É muito forte isso, é o que nós temos que entender, que a nossa vida tem que ser sim, sim, não, não. Nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, nós não podemos voltar a ser a velha criatura. Agora nós somos nova criatura, novas atitudes, pensamentos,
uma forma de viver que glorifique, que exalte o nome de Deus em qualquer situação, principalmente em situações de aflições, de tribulações, que são os nossos dias atuais. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser aquele que não se assenta na roda do escarnecedor, mas que vejamos o propósito de Deus em tudo o que Ele está permitindo passarmos. Ele diz ainda que o Espírito que habita em nós tem ciúme de nós, né? Então, essa amizade com o mundo, os manjares que estão sendo oferecidos, que nós temos que resistir. Resistir como? Nos sujeitando a Deus, né? Em 1 Pedro, ele nos diz que o diabo, o nosso adversário, que ele anda ao nosso derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A nossa estratégia, a nossa vida tem que ser resistir ao diabo, sujeitarmos a Deus, e ele fugirá de nós. Em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o Pai não está nele. Nós temos que ter essa convicção de sermos peregrinos neste mundo, de não pertencermos a este mundo e almejarmos a nossa vida eterna, né? A nossa decisão de seguir a Deus, os seus ensinamentos, não só modificará a nossa vida, mas também das pessoas que estão ao nosso redor, né? Que possam entender que tudo aqui é passageiro. A nossa intenção é de quando findar o nosso dia, nós estarmos nos braços do Pai e desfrutarmos da vida eterna. Aleluia. Nós devemos nos humilharmos. A humilhação que aqui está descrita é reconhecermos que Deus tem sempre a palavra final em nossas vidas, que Ele tem a direção, que Ele sabe o que é melhor para nós. Como Jesus disse naquela oração no Getsemane, quando Ele iria passar por aflições pelo mundo, se colocou como cordeiro para nos resgatar. Nós devemos também agora nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir. Que sejamos conduzidos na prática do fruto do Espírito. Volte novamente em Gálatas, no capítulo 5, dando continuidade no versículo 22, diz assim: o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas são as práticas de quem tem o fruto do Espírito, totalmente adversa das obras da carne, né? Então, chegou o momento de nós praticarmos essas obras. Chegou o momento de nós nos humilharmos. Nós temos que nos voltar a Deus, nós temos que ter o nosso momento de devocional, de oração, de ouvir a voz de Deus, de pedir para Ele as orientações que nós estamos necessitando. Isto é se achegar-se a Deus. Achegue-se a Deus e Ele se chegará a vós, né? Quando Davi foi confrontado pelo
profeta Natã, pelo adultério que ele havia cometido. Imediatamente, Davi, ele se arrependeu, ele não colocou a culpa na mulher, mas ele reconheceu que havia pecado e que ele havia não só pecado, mas havia pecado contra Deus. Ele se quebrantou, né? Porque Deus se agrada de um coração quebrantado, arrependido. Deus se agrada quando nós nos humilhamos e reconhecemos que nada podemos, que tudo provém dele, que nós temos que confiar nele. Se hoje nós abrimos os nossos olhos, é para que venhamos glorificar, venhamos exaltar o nome de Deus. Ao longo dessa semana, que nós possamos pedir mesmo ao Espírito Santo de Deus para que nos mostre quais são as áreas da nossa vida em que nós estamos satisfazendo os desejos da carne. Peça e ele mostrará. Fique atento, anote, e no seu momento de devocional, de oração, se quebrante na presença de Deus e apresente esse pecado, essa prática da sua vida para Deus, pedindo para que ele possa remover, e no lugar dessa obra da carne, peça um fruto do Espírito. Então hoje nós aprendemos que a obra da carne está impregnada em nossas vidas e que nós, a partir do momento que somos selados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que pedir a Ele a força, o discernimento, a sabedoria, e que sejamos pessoas diferentes, que venhamos fazer a diferença no nosso meio, que possamos ser uma carta viva e apresentar Jesus para as pessoas. Esse é o melhor período, a melhor oportunidade que nós estamos tendo para fazer a diferença nesse mundo totalmente carnal, que se alimenta das obras da carne, que não tem o discernimento de perceber de que está sendo um instrumento nas mãos do diabo. Que nós sejamos essas pessoas, que nós sejamos aqueles que estamos sendo instruídos pela obra de Deus para fazer a diferença dentro de casa, na escola, no trabalho, junto aos nossos vizinhos, a nossa parentela, que nós vamos utilizar as armas espirituais. Amém? Eu quero agradecer por essa oportunidade e que ao longo da semana, aqueles que não tiveram essa oportunidade, estudem essa palavra, reflitam nessa palavra, para que possamos dar acesso ao Espírito Santo de Deus e ele venha, em nome de Jesus, nos ajudar nessa caminhada. Obrigada por essa oportunidade e continue lendo o livro para nos encontrarmos no próximo domingo e darmos continuidade a essa rica carta de admoestação que o apóstolo Tiago tem para as nossas vidas. Um beijo e Deus abençoe a todos.